Judas não tem capítulo, ele tem 25 versículos. E aí quando a gente se refere a Judas, a gente fala Judas versículos tal. Começamos na quarta-feira passada a estudar o livro de Judas, a carta de Judas, e nós logo de cara já vimos que esse Judas aí é um livro antes do Apocalipse. Você acha Apocalipse e volta a página. É um livro antes do Apocalipse. A gente viu que esse Judas aí não é o Judas de Iscariote, da terra de Iscariote. Esse Judas é um outro Judas que é irmão de Jesus. Irmão de Jesus, ele morava com Jesus na casa, viveu as crises de identificação ministerial de Jesus. E esse Judas, ele é essa figura singular. Ele teve uma visão, com certeza, também de Jesus ressuscitado, o que ocorreu em algum momento depois do aparecimento de Jesus para os discípulos. A Bíblia fala para nós em João capítulo 7 que os irmãos de Jesus não aceitaram seu ministério, sua chamada, e dava discussão sim na casa de Jesus. E Judas estava entre essas figuras, entre esses irmãos de Jesus, obrigado, Mariano, que mais tarde, então, por volta do ano 66, dali para frente, quando ele, inspirado por Deus, começa a escrever esta preciosa carta que estamos agora lendo nessa noite. Nós vimos várias coisas aqui no versículo 1, né? Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A gente viu que isso é um gesto de humildade de Judas. Na verdade, ele é irmão de Jesus, mas não faz questão de dizer assim. Ele fala que ele é irmão do Tiago. De Jesus ele fala servo de Jesus. Outra versão fala escravo de Jesus. Então ele se coloca como um servo. Ele não está preocupado com eu sou irmão de Jesus, tá? Qualquer um faria isso. E Judas na dele. Vimos ali santificados por Deus, o Pai, aos chamados, falamos sobre isso na quarta passada, e preservados em Jesus Cristo. Sejam-vos multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. Nós vimos, e agora já começamos nessa noite, essa continuação, que Judas, quando começa a escrever essa carta, ele está no coração dele para falar com os irmãos sobre um assunto. O coração dele está queimando de vontade de falar sobre salvação. No versículo 3, aí parece que é o versículo 3, ele se dedicou, se preparou, diz aí, né? Amados, né? Ele quer falar de salvação. E eu gosto do jeito como ele identifica a salvação. Ele fala assim, a salvação comum. É uma salvação só. Não há um salvo mais que o outro. A salvação comum. Todos salvos pela mesma graça. A salvação comum. E ele quer falar de salvação. E diz o texto que ele se dedicou. Quem sabe antes de escrever a carta tinha até alguns rascunhos anotados dos tópicos em que ele ia falar sobre a salvação comum. É isso que ele quer falar. É isso que ele quer fazer. É sobre isso que ele quer tratar. Porém, enquanto ele se inclina a essa sensibilidade espiritual para falar sobre a salvação comum, que é o que ele quer falar no verso 3, o Espírito Santo incomoda ele e fala, rapaz, a gente vai ter que mudar essa pauta aí. A gente tem que falar sobre outro assunto. Nesse instante, mais é relevante do que o tema que você queria propor. Porque essa carta que você está escrevendo, você não sabe disso, Judas, mas ela será lida por muitas pessoas no planeta inteiro, em vários lugares do mundo, inclusive em 2019, no mês de setembro, em Terra de Arieta. Então me interessa tratar nessa carta de algo que vá abranger mais, algo mais abrangente. Vamos falar sobre outro assunto. Então os irmãos veem que o Judas, ele é interrompido no verso 3. Ele é interrompido. Ele veio com uma proposta, ele veio com o coração queimando para falar uma coisa, chegou na hora, Deus mandou falar outra coisa. Já aconteceu assim com você alguma vez? Já, né?
Você vai querendo falar uma coisa, você vai preparando, você fala, mas eu vou falar tal coisa hoje. Hoje eu vou falar tal coisa. Quando eu ver o fulano, eu vou falar tal coisa. Eu vou falar de tal jeito. Quando eu me encontrar com uma pessoa que eu tenho que conversar, eu vou falar isso, isso e isso. E você vai certo de que você vai falar sobre isso, isso e isso. Mas quando chega na hora, Deus fala assim, não, esquece aquele assunto. Você não vai falar o que você quer. Você não vai falar sobre isso, isso e isso. Você vai falar o que eu quero que você fale. Somos entendidos? E a gente fala, amém, Senhor. Estamos entendidos, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Deus pega e faz? O que o Espírito Santo pega e faz com Judas? Move Judas para falar sobre outra coisa. Caneta nova. Meu Deus, não estou acostumado com essa caneta aqui. Muito grossa. Misericórdia. É que tem um jeitinho certo de pegar aqui. Ó. Será que me deram uma lapiseira ao invés de uma caneta? Sei lá. Não, essa é o hábito mesmo. É o hábito para. É que eu queria uma letra grossa para os irmãos todos poderem enxergar. Por isso que eu peguei essa grossona aí. Então, Judas, eu quero que você fale sobre fé. Mas, Judas, eu não quero que você fale de qualquer jeito. Eu quero que você fale sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. E eu quero que você desenvolva a sua palavra, a sua instrução para a igreja, de modo a que todos que vierem ouvir você consigam e tenham habilidades para defender, proteger, ele usa o verso aqui, batalhar pela sua fé. Somos pessoas de fé, falamos de fé, é fé para cá, é fé para lá, é fé para todo lado, como diz o outro, mas será que a igreja ela entende o que é fé e consegue defender a sua fé? Essa é a preocupação de Judas. Ele quer que o povo tenha essa habilidade de defender aquilo que ele acredita. Há tempos, uma postagem de hoje do pastor Elias Soares, que eu acompanhei, ele falava sobre a questão do falar em línguas. Então, um movimento calvinista tratando sobre falar em línguas, que aparece tantas chocarrices nas redes sociais, nas internets, nos movimentos, que ele estava questionando se é mesmo de Deus o falar em línguas. Teólogos. Então veja que a fé, ela vem sendo afrontada. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde a fé. Fé. E não é uma palavra de difícil definição, desde que Hebreus escreveu a sua carta. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, de Hebreus para cá, nunca mais a gente conseguiu achar outra definição para a fé, senão essa. Fé é isso. Porém, nas leituras que a gente tem visto, ou no que a gente tem ouvido, a gente é levado, a gente é induzido, e eu sei que você já ouviu isso em algum lugar, a achar que a fé é um dispositivo milagreiro. Você que já ouviu isso em algum lugar? Não é difícil de ouvir isso. Estou falando que eu conheço. Você não é cristão, eu ouvi isso minha vida inteira. Que a fé é um dispositivo milagreiro. Então, para que Deus faça algo, é preciso que haja fé. A fé, a gente foi aprendendo no decorrer da história,
é uma espécie, querido presbítero Cícero, de moeda de troca para com Deus. Dá essa impressão. Porém, eu fiquei assustado. E até com medo do que eu ia vir falar com vocês hoje e preocupado. Se pegar uma fala dessa que eu vou colocar aqui e isolar, vai dar a impressão que é heresia. Só vai entender quem ouvir inteira, né? Mas veja, eu vou falar já uma coisa para os irmãos. A fé não é um dispositivo milagreiro. Deus não depende e nunca dependeu de fé para ser o que Ele é e fazer o que Ele faz. Não tinha ninguém em Gênesis 1. A terra estava sem forma, caótica e vazia. Não existia nem fé quando Deus disse: haja luz. A fé não é moeda de troca. Deus nunca dependeu de fé para ser o que Ele é e para fazer o que Ele faz. Muitas das vezes na Bíblia, as pessoas, na hora que Deus queria de fato chegar e fazer, nem fé não tinha. Qual fé tinha aquele homem? Há 40 anos, à beira daquele poço. Onde estava a fé dele? A pergunta era simples: você quer ficar curado? Jesus para ele. Resposta dele: mas Senhor, como que eu vou ficar curado se cada vez que a água é agitada, alguém passa na minha frente? Rapaz, não tinha fé e recebeu. Jesus não precisou da fé dele para fazer. Os discípulos não tinham fé que Jesus poderia com 5 pães alimentar aquelas 15.000 pessoas. Não tinham fé. Olharam para aquele menino e ainda murmurou ainda. Tem um menino aqui, 5 pães, o que é isso para tanta gente? Não tinham nada e reclamaram de quem tinha um pouco. Não estavam fazendo nada e estavam reclamando de quem estava fazendo um pouco. Parece que não muda muitas das coisas no decorrer dos anos, né? Receberam. E não é que Jesus multiplicou os pães e sobrou exatamente 12 cestos. Um para cada incrédulo carregar embora para casa. Acharam que ele não ia fazer, ele fez e sobrou um para cada um. Acharam que ele não ia fazer e Jesus fez. Então, Sara, qual fé que Sara tinha? Um anjo chega e fala: senhora Sara, tudo bom? Tudo bom, olha, quero vir deixar um recado para a senhora, do alto dos seus cabelos brancos. Vim dizer para a senhora que Deus mandou uma palavra aqui, que é para a senhora já começar a preparar o chá de bebê. Ela fez isso. Ela deu risada. Eu falei: não é possível um negócio desse. E ela começou a dar risada, ela começou a rir do anjo. Porque às vezes Deus faz umas coisas, ou promete alguma coisa, que a gente olha, você fala... Você nem sabe a resposta, né? Não é que dizer, e ri. E vem Isaac, o anjo falou: a senhora não está acreditando, né? A senhora acha que Deus não pode fazer isso, né? Ainda bem, o anjo poderia falar que Deus não depende da tua fé para ser o que Ele é e para fazer o que Ele faz. A senhora será mãe de um filho, só dará à luz a um menino, e deu a ele o nome de Isaac, que significa riso. Aquele menino para lá e para cá correndo, aquela alegria na casa, aquela mulher correndo atrás dele. Imagine Sara chegava em algum lugar, com aquela criança, alguém falava: viu, a senhora não vai chamar a mãe dele para vir aqui na escolinha acompanhar o filho? Não, a mãe sou eu. Não, a senhora é mãe ou é avó? Não, sou a mãe. Não, pera, explica de novo. Então, sabe o que é? Ela contou a história 1 milhão de vezes, até entenderem que aquele fruto era realmente um milagre que Deus havia realizado na vida dela, sem depender da fé dela. Entendamos uma coisa:
Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é o que Ele é e faz o que Ele faz, independente de nossa fé. Deus é muito grande. Então, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Isso não é moeda de troca. Acho que tem, na minha maleta tem. Pode abrir. Não é moeda de troca. Deus não depende de fé para agir. Não tinha ninguém no Gênesis quando Ele disse: haja luz. Várias vezes Deus fez alguma coisa sem depender da fé de ninguém. E aí eu fiquei pensando. Agora vem a parte que assustou as pessoas quando eu comentei. Irmãos, fala devagar. Eu sei que a gente aprendeu algumas coisas e daí a gente vem na igreja e fala algo diferente, é um choque, né? Você fala, puxa, e agora? Aprendi assim, o que eu faço agora? Fernando Pessoa, poeta português, tem uma frase em que ele falava assim: é preciso desaprender para aprender. Por que criança aprende mais fácil que adulto? Né? Se Deus Sofia estava cantando uma musiquinha na internet, aí ela pega meu celular e fez a live lá, deixa ela fazer, só cantar. E daí alguém falou assim: a Sofia fala alemão? Eu falei: não sei, ela fala alemão. Aqui tinha alguma frase que era alemão. Por que criança aprende tão fácil? E nós demoramos mais para aprender? Porque a criança não sabe das coisas. A gente sabe. Então, desconstruir uma coisa para construir outra é mais difícil. É um caminho mais difícil. Descobri aqui, irmãos, que o inimigo, ele não quer, a gente ouviu muito isso, o inimigo ele quer destruir a sua família, o inimigo quer destruir a tua casa, o inimigo quer destruir o seu casamento, ele quer destruir seu ministério. Irmãos, que diferença que faz para o inimigo se eu vou para a igreja com um Gol 97 ou com um Jaguar? Que diferença tem de fato para o inimigo a minha condição social? Ele é espírito, tanto faz. A gente às vezes gosta de materializar, né, muitas coisas. Eu lembro que eu estava com um Golzinho 97, não estava com o Corsa, estava só com um Golzinho, e sempre com um Golzinho para lá e para cá. E daí eu vim para casa fazendo um serviço da empresa com o carro da empresa, e era uma Saveiro bem mais moderna, né? Entrei no bairro com aquela Saveiro lá, virei. Quando eu fui chegando em casa, passou um irmão, não digo quem, e falou assim: ô irmão Samuel, agora sim o senhor está abençoado, hein? Ai, Jesus. O irmão não entendeu que o abençoado sou eu, andando de a pé, indo de ônibus, num Gol 97, num carro 2019. A bênção está em cada um de nós, irmãos. Não naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Então a gente tem, às vezes até, a gente tenta ficar materializando a fé demais, né? A fé, você tem que materializar a sua fé. Onde que está a tua fé? Coloque o teu pedido de oração, mostre que você tem fé, coloque no envelope o seu pedido de oração com a tua oferta. Você tem que materializar a sua fé. Como que você materializa, irmão, a fé? Não tem como, irmão. Algo que não se vê. E essa dificuldade, às vezes até histórica, de provar muita coisa na Bíblia, porque Deus nunca quis que fizesse imagens dele, nem objetos dele, que trouxesse sorte para o povo. Ele sempre quis que o povo dele fosse dirigido pela fé. O meu justo, ele disse, viverá da fé. Então, isso foi muito...
É complicado? A fé, então, não é moeda de troca. O inimigo, tanto faz para ele. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Esses dias eu estava lendo um artigo, o mês passado, o líder de louvor de uma das maiores bandas musicais do planeta, sem exagero, Hillsong. Eu não estou exagerando, né, irmão? Não estou exagerando. Líder do louvor, um grupo musical, ele é até autor de um hino chamado Tudo que eu preciso é o Senhor, All I Need is You, uma coisa assim. Autor, compositor, líder do top aqui em cima, de tudo que você puder imaginar de música, de louvor, porque tudo que muita gente canta no Brasil, está imitando eles lá. Assustou o mundo inteiro. Quando chegou agora, no mês passado, há alguns dias, ele fez uma postagem na rede social dele, dizendo: eu não tenho fé. E estou abrindo mão das minhas funções eclesiásticas, estou saindo da igreja, não compartilhe mais da mesma fé. Não tenho fé. E assustou. Foi agora isso. E como que pode? Como que é possível isso? A pessoa tem fé e não tem? A fé, o inimigo, ele não quer o teu carro. Ele não quer a tua empresa. Ele não quer acabar com o seu trabalho. Ele não quer te ver falido. Se fosse assim, ele levava à falência muita gente por aí. O inimigo só quer arrancar uma coisa de você. Ele quer destruir a tua fé. Porque a fé, ela não é um dispositivo. A fé é a certidão de nascimento que autentica a paternidade de Deus em relação a cada um de nós. Só é possível saber que somos filhos de Deus porque temos fé em Deus. É a fé que diz que somos filhos dele. A fé não é um dispositivo. Eu estava com a minha filha essa semana e a irmã Rosana sentamos para assistir um filme, o filme da Alice, não o primeiro, o outro, Através do Espelho. No enredo do filme, o chapeleiro maluco, eu não vou te contar o filme, tá? Fica tranquilo. Assista com os seus filhos, filme muito bonito. Mas o enredo é: o chapeleiro maluco não tem, a família dele morreu a família dele. E o filme começa, ele acha um presentinho que ele havia dado para o pai dele quando ele era um menino. Quando ele acha aquele presentinho que ele deu para o pai dele quando era menino, ele passa a acreditar que a família dele está viva, não está morta como se acreditou no filme inteiro. Então ninguém acredita nele. Ele parou de falar com todos os personagens, todo mundo, e está trancado numa sala. Daí a Alice volta. Quando a Alice volta e vai, o que aconteceu? O chapeleiro maluco não quer falar mais com ninguém, está trancado na casa dele, ele se trancou lá, há meses que ele está lá, não fala com ninguém, olha, parece até que ele morreu. Eles falavam assim, os bichinhos tristes lá. E quando a Alice chega no portão da casa dele, ele fala assim: é você? Ela fala: sim, sou eu. Mas é você mesmo? Não, sou eu mesmo, eu sou eu mesmo. É quem eu estou pensando? É quem o senhor está pensando? Então entra, eu estava com saudade de você e tal, aquela coisa toda, aquele abraço, enfim. Quando ela chega, daí ela vai entrar na história. Aconteceu com você? Aconteceu com você? Eu quero te ajudar. Ele diz: você quer me ajudar? Quero. O negócio é a minha família. Está aí meu problema. A minha família. Eu quero que você traga de volta a minha família. A história até ali foi que a família dele tinha morrido e ninguém acreditava nele. E ela olha para ele e fala assim: mas isso é impossível. A sua família morreu. Aí ele fala assim para ela:
então você não acredita em mim? Ela disse: não. Agora vem a lição. Ele olha e fala assim para ela: então você não é a Alice, porque a Alice acredita em mim. Quando eu falo, ela acredita. E já se afasta, muda e tudo. Você não tem fé em mim. Então, a fé é a nossa identidade. É o que nos identifica como filhos de Deus. Quando o inimigo arranca a fé de uma pessoa, pode ter o que for. E quando a pessoa perde tudo o que ela tem, mas lhe preserva a fé, não foi assim com Jó? Tirou tudo. Deus olhou e falou: pode tirar tudo. Pode tirar a fama, pode tirar o dinheiro, pode tirar, tira o que você quiser. A fé dele nunca ia conseguir tocar. E quando Jó perde tudo que ele tem, o inimigo acha que Jó pensa que a fé que Jó tem é um dispositivo milagreiro. Mas a fé de Jó não tem nada a ver com o que ele tem. Tem a ver com o que Deus é. Então Jó olha e fala assim: ainda que ele me mate, todavia eu confiarei no Senhor. O inimigo não quer a sua família, ele não quer seu casamento, não quer o seu dinheiro, ele quer destruir a tua fé. Quando ele destrói a sua fé, acabou. Você não consegue mais nada. Nem agradar a Deus você consegue mais. Não tem como. A Bíblia fala assim, que sem fé é impossível. Não é que Deus não quer fazer nada, mas quando a gente chega perante Deus sem fé, como que não há identidade nenhuma de Deus para com a gente? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E você achava que era uma pessoa. É a fé. Roubar a tua fé, matar a sua fé, destruir a sua fé. Se ele fez isso, acabou. Pode ter até sucesso e fama, mas não tem fé. Pode ter dinheiro, que for, o inimigo fala: está com dinheiro, não importa. Não tem fé, não tem, então deixa para lá. O importante é que não tenha fé, porque a fé é o que nos identifica no reino espiritual. E essa é a preocupação de Judas. Ele quer que os irmãos aprendam a defender a sua fé, proteger a sua fé, zelar da sua fé. Sem fé não tem como. Tem que batalhar pela fé. O inimigo, às vezes, ele não quer nem que a pessoa morra. Às vezes a morte de alguém dá prejuízo para ele, principalmente se ela morrer com fé. Então a gente fala roubar, matar e destruir, a gente acha que é uma pessoa. Não, o inimigo às vezes nem quer que morra, ele quer que negue. E é um horror para ele quando a pessoa morre sem negar a sua fé. É o que ele não queria. Que lucro ele teve com a morte de Jesus? Era melhor se não tivesse morrido, não haveria redenção. Então o inimigo não vem para o matar dele, não é pessoas, é a fé. Tem que cuidar da fé e batalhar pela fé, porque é o seu principal patrimônio espiritual, é a fé. Pode ser que não tenha nada, mas se tem fé, já tem tudo o que precisa, porque a fé é o que traz o céu para perto de nós, né? Não tem fé, quem tem fé não tem trabalho. Não tem fé, irmão, não precisa nem correr atrás de milagre. Tem aqueles que vão atrás de milagre, né? Mas com fé, nem quem tem que correr atrás. Tem uns que correr atrás de milagre, tá de um lugar, vai para outro. Vou correr. Às vezes vive até de campanha para cá e para lá, né? Vai ter uma campanha lá que vai... rapaz, tem uma campanha para lá que é mais forte ainda. Rapaz, tem outra ainda que... Disse Jesus: estes sinais seguirão os que creem.
A fé vai fazer os milagres de Jesus acompanhar a nossa vida, porque a fé é o que identifica a nossa vida, a nossa identidade espiritual para com Deus. Sem fé é impossível. Impossível. Temos que zelar da fé, cuidar da fé, é nosso maior patrimônio. Como é que cuidamos da fé? Como que faz então para melhorar essa fé? A fé vem pelo ouvir. Primeira coisa. E o ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra. Eu escrevi errado. Você escuta errado e depois reproduz errado também. Foi bom errar, porque daí eu friso o correto aqui. Não é ouvir a palavra. É ouvir pela palavra. Tem diferença, pastor? Tem. Muita gente ouve a palavra. Você fala um versículo, a pessoa escuta, recita, ela escuta a palavra, mas ela não consegue ouvir Deus falando com ela por meio daquela palavra. Ela ouve a palavra, mas não ouve pela palavra. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Cada vez que você para ouvir a palavra, meditar na palavra, aprender a palavra, refletir na palavra, a nossa fé vai aumentando. Vejam que o susto, né? Essa não identidade da Alice, não é? Então você não é maldade, não há maldade em Deus, é que não tem como, ele não reconhece, que não tem fé. Como já tentou? Como que faz para a gente conversar? Ou não sei como é que você faz, se relacionar, seja em qualquer tipo de esfera, quando não existe mais confiança? Será que é possível? Tinha um comercial do Estadão, que eu estava na época, comerciais criativos, né? Tem comercial que é criativo. E naquele comercial tinha um senhor, uma senhora, tinha dois. Esse era uma mulher sentada no sofá da casa, preocupada, olhava para o relógio, deitada, fazia assim, sim e tal. Dava uma certa hora da madrugada, o marido entrava, ele chegava. Quando ele chegava, ela falava assim: aconteceu? Você chegou essa hora e tal. Aí ele falava assim: é o trabalho. A empresa de novo precisa ficar trabalhando até mais tarde e tal, e tal, e tal. Ela olha para ele e fala assim: então vamos descansar. Você deve estar cansado. E a propaganda falava assim: credibilidade é tudo. A confiança, a fé ali, né? Não acredita no